Oi, vamos conversar hoje sobre as melhores posições para você ter aí um bebê de parto normal. Então a gente chama bastante esse menu de posições de Parto Sutra, porque as mesmas posições que você usou para fazer esse neném entrar, você também pode usar para fazer esse neném sair. Por que é tão difícil da gente compreender que nós podemos adotar a posição que a gente quiser na hora do parto? Você pode ensaiar durante a sua gravidez inteira que você vai parir de cócoras, mas talvez você não combinou com o seu joelho que tá tudo bem parir de cócoras e chega lá na hora, o seu joelho começa a doer, as suas coxas não conseguem te sustentar e aí você acaba precisando trocar ali a posição e o seu sonho de parir de cócoras desaba, né? E aí você pensa, nossa, eu queria tanto ter parido de cócoras, planejei para parir de cócoras. Então, que tal abrir a sua mente para usar ali na hora do parto a posição que for mais confortável no momento? Eu acho que é muito mais legal a gente trabalhar com uma liberdade de movimentos do que a gente se prender achando que vai ser daquele jeito ou naquela posição. Afinal de contas, para fazer esse bebê, eu acredito que você não ensaiou a melhor posição para ele entrar. Então você também não precisa ensaiar necessariamente a melhor posição para ele sair, tá bom? Então vamos conversar agora sobre algumas opções. A opção mais tradicional e que a gente mais vê e que às vezes é a posição mais ofertada para você lá na hora do parto, dependendo do local onde você escolheu ter o seu bebê. É a posição deitada de costas, com a barriga para cima e os pés nos estribos, né? Essa posição, cientificamente, é chamada de posição litotômica, tá? Ou a mulher em litotomia, mas você não precisa saber esse nome, você pode até utilizar esses termos técnicos para escrever no seu plano de parto que você não gostaria de parir na posição litotômica. Eles até vão falar, nossa, ela sabe das coisas, né? Ela sabe o que ela tá falando, mas você também pode falar, eu não quero ter o meu bebê deitada ou na posição de frango assado. Por que essa posição é a mais tradicional? Existe uma história de que um rei, né, ele era pervertido e ele queria ver os bebês saindo de dentro das mulheres. Então, ele pediu para inventarem, né, um aparato, uma mesa, onde as pernas das mulheres pudessem ser colocadas numa posição em que ele pudesse confortavelmente assistir o nascimento dos bebês. E assim foi sendo feito e ninguém nunca questionou se isso era de fato bom, saudável e uma posição legal para se ter filho, até porque esse rei nunca pariu, né? E não sabe o quanto é difícil você ter um útero lutando contra a lei da gravidade, porque o útero ele faz força para baixo, empurrando o bebê para baixo. E aí quando a gente coloca você numa posição mais horizontal, deitada, fica mais difícil desse bebê vir escorregando pelo canal de parto, né? Que tem um formato ali de J, então é muito mais fácil quando a gente libera o J do que quando a gente deita em cima do J. Bom, você pode olhar fotos depois para tirar suas dúvidas a respeito disso. Mas essa é uma das posições mais tradicionais e isso está mudando com o tempo, mas você precisa ainda lembrar de pedir no local do seu parto para que você fique o mais verticalizada possível, se essa for a sua escolha. Às vezes a mulher quer ter o parto deitada, né? Eu já tive algumas doulandas minhas que quiseram deitar na hora de ter o bebê. É legal deitar? Sim, por estar muito cansada, mas você pode deitar na posição virada para o lado esquerdo e erguer a perna direita. Também é muito legal essa posição. É melhor do que ficar deitada sobre as suas costas, né? Qual que é o problema de ficar deitada? Reduz ali o aporte de oxigênio para o seu bebezinho, né? Reduz os movimentos da sua pelvis, reduz o canal de parto, a passagem para o bebê. Então, se de toda forma você quiser muito deitar,
tenta deitar de ladinho ou colocar uma toalha, né, enrolada assim na lombar para aumentar um pouco essa angulação e melhorar a angulação para a saída da cabeça do bebê. Bom, passamos da fase então da posição de parir deitada. Agora a gente pode pensar então em posições mais verticalizadas. E aí, minha amiga, a criatividade é a nossa maior aliada. Você tem também um instrumento que ficou bem famoso recentemente, que é a banqueta de parto, que muitas mulheres estão optando pela banqueta. O problema da banqueta é que ela também, assim como a posição deitada, dependendo da angulação em que você joga o seu corpo, às vezes jogando o corpo muito, muito para trás, como se fosse ficar deitada, novamente você coloca ali o ângulo, né, do seu assoalho pélvico, do canal do parto, de uma forma que aumenta as chances de causar uma laceração perineal. Então, a banqueta, ela tem sido muito utilizada, muitas mulheres querem parir na banqueta, mas às vezes você senta na banqueta e não quer levantar dela mais por nada, e pode causar um edema de colo de útero, pode trazer mais dor, mais complicações. Então, assim, não é porque você está vendo todo mundo parir na banqueta que você tem que parir na banqueta. Então, a banqueta de parto, ela pode ser uma boa opção para você ficar mais verticalizada, mas ela não é a única opção. Tá? Você também pode optar pelo parto de cócoras, como eu já falei aqui no começo, mas você tem que ter certeza que as suas pernas vão sustentar o peso do seu corpo. Por exemplo, no meu primeiro filho eu consegui ter o parto de cócoras. Eu nem tinha pensado muito a respeito de posição de parto, mas foi a posição que favoreceu mais a descida e a saída do meu bebê. No segundo filho eu não consegui ter o parto de cócoras porque as minhas pernas estavam muito enfraquecidas, visto que eu engordei 20 quilos, tomei muito remédio para segurar o meu bebê, fiquei muito inchada, não tinha tônus mais muscular na minha perna, não tinha feito caminhadas, agachamentos, exercícios, então a minha perna tremia muito para ficar numa posição mais acocorada, acabei ficando numa posição mais de 4, né, o que também foi interessante ali para mim naquele momento. O que é importante você fazer? Ter bastante consciência corporal durante a sua gravidez, fazer um bom programa de exercícios, né? Você pode fazer uma série de movimentos de yoga que podem ajudar bastante a liberar e fazer essa movimentação pélvica e ter um autoconhecimento para que na hora você ouça o seu corpo falar com você. Sim, gente, o corpo fala e às vezes ele grita. Ele grita quando você quer parir de cócoras e o seu joelho não tá legal. Ele grita quando você quer parir de 4 e você também não consegue ficar em 4 apoios ali no seu joelho, ou seus braços estão enfraquecidos, ou o seu punho, né, o pulso dói se você quiser apoiar o peso do seu corpo, por exemplo, nas suas mãos. Então tudo isso vai determinar a posição em que você vai ter o bebê. Algumas mulheres amarram um tecido lá no teto, né, e esse tecido num gancho bem forte, bem firme, pode ser puxado, esticado. Hoje eu vi uma mulher que pariu, né, numa espécie de balanço feito com um tecido, que possivelmente é o rebozo, em que ela se pendurou aqui na frente, ela puxava aqui o tecido, esse tecido estava passando aqui ao redor dela, né, e ela segurava assim e jogava o bumbum lá para trás. Super inusitada essa posição e super possível de ser feita. Contanto que você tem ali um apoio, pessoas te mostrando como fazer, dando sugestões, ou você mesmo, eu acho que esse é o melhor caminho, você mesmo tendo esse autoconhecimento para jogar o teu corpo, para jogar as nádegas, para jogar o quadril na direção que você bem entender, para que esse bebê flua de dentro de você. Então, se você vai para o hospital e eles estão dizendo que você pode até adotar posições aí, né, alternativas, e você tem só uma maca ali no hospital e você está se sentindo confortável nessa maca, você pode pedir para levantar o encosto da maca para que seja um apoio para você. E você pode, por exemplo, ficar de frente, abraçada ali nesse encosto e deixar livre, né, a parte
de trás do seu corpo. Ali você pode jogar o seu bumbum para trás, pode rebolar, pode mexer, pode fechar os joelhos ao invés de abrir os joelhos quando o bebê estiver bem lá embaixo mesmo, né? Ao invés de tentar deixar a perna o mais aberta possível, tentar juntar os seus joelhos e deixar as pernas, os pés afastados. Isso pode aumentar o ângulo ali em 30% para a passagem do bebê, e aí você pode parir desta forma em cima da maca do hospital mesmo. Tá? Então, usem a criatividade. Eu já tive clientes minhas em que a gente pegou a mesinha de alimentação, né? E eu fui regulando a altura da mesinha até ficar numa altura interessante para servir de apoio. A gente colocou travesseiros e liberou de novo ali a parte de trás. Então, ela não estava totalmente de 4 apoios, né? Tava debruçada, o bumbum tava livre ali, a região íntima livre. E a gente podia ver, então, a cabecinha da bebê fazendo movimentos todas as vezes que ela movimentava o quadril. Então, todas as vezes que você mexe em movimento de báscula o seu quadril, você está jogando o seu bebê, né, para fora, fazendo aquele movimento de J. Vamos colocar esse bebê para sair daqui. Então, os mesmos movimentos que você fez para esse bebê entrar, você pode fazer para o seu bebê sair. Então, não fique tão preocupada com a posição que você vai ter o bebê, né? Assim, de planejar, de falar, vai ser desse jeito, vai ser na banqueta, vai ser na água. Olha aqui outra questão, né? Às vezes as meninas falam assim, Lud, eu quero muito um parto na água, tudo que eu quero na minha vida é um parto na água. Aí a gente vai lá, arruma tudo, enche de água, ela entra na água e fala, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero sair daqui. Né? Então pode ser que você fale, não, eu quero muito um parto na água, entra na água e a água não está na temperatura que você gostaria, ou está quente demais ou está fria demais, né? E aliás, esse negócio de parto na água, a gente tem que ter muita consciência do que está fazendo. Primeiro, a água ela não pode ser contaminada, então tem que ter muito cuidado com esse negócio, né, de liberar um pouquinho ali de cocô na água. Eu falei sobre isso no último vídeo aqui, que está fazendo um sucesso danado. Então depois termina de assistir aqui, curte esse e vai assistir o outro. Não é tão problemático, né, se a gente já limpa ali essa água e tudo mais, mas realmente existem riscos de contaminação. Então tem que ter muito cuidado para não contaminar a água, tem que ter muito cuidado com a temperatura, essa temperatura tem que estar ideal para o bebê precisa sair dentro da água e ter água suficiente para ele ficar um pouquinho dentro da água e depois ser retirado. Então não pode ter pouca água, vai que você, né, inventa de mudar de posição, aí você levanta o seu bumbum, tirou o bumbum da água, o neném sai. Você abaixa o seu bumbum, o neném entra na água, não é legal, tá? Então, uma vez que o bebê nasceu dentro da água, ele não afoga. Ele saiu de dentro de você e você colocou ele na água de novo, ele já afoga. Então, tem que ter todos esses cuidados. Por isso que é tão importante a gente estudar, se preparar, é por isso que tem o programa Tem Uma Boa Hora, onde ali eu te dou informações muito mais detalhadas sobre tudo isso. E o mais importante, de novo, não é você sentar e ver um monte de vídeo, de fotos e falar, eu quero parir igual essa aqui, a fulana de tal. Chega lá na hora, você não é capaz de fazer, né? E aí você vai ficar frustrada. Então, o mais legal é fazer uma série de exercícios, se autoconhecer, meditar, trabalhar aí a sua mente, trabalhar o seu corpo, para que lá na hora você saiba escutar o que o seu corpo precisa, o que o seu bebê precisa. Algumas mulheres adotam posições extremamente diferentes, né? Muito variadas, e você fala assim, nossa, por que será? E às vezes é compatível com a necessidade da descida da cabeça do bebê para consertar ali algum assinclitismo, quando a cabeça do bebê desce um pouquinho meio fora ali do eixo, do ângulo, e tudo isso você é capaz de fazer. Então, de novo, o melhor lugar do mundo para você ter o seu bebê é na sua mente e no seu corpo. A melhor posição para você ter o seu bebê é aquela que você escolher. Então, se você escolher também deitar com os pés nos estribos, né, de barriga para cima, conforme o rei lá inventou, e você se sentir confortável e der tudo certo,
tá ótimo também, entendeu? Então vamos tentar abrir a nossa mente para que a gente escolha posições que sejam mais confortáveis para nós, para o nosso corpo e para o nosso bebê. É lógico que deitada você tem que ter a consciência de ter uma respiração muito boa. Aliás, durante todo o trabalho de parto, você inspira, encheu os seus pulmões, expira, oxigenou o bebê. Então lembre-se que essa oxigenação é muito importante para o seu bebê e as posições também vão ajudar ou vão definir se você vai ter ou não um rasgo, tá? Não é só isso que determina se vai rasgar ou não, que é a laceração natural, mas a posição pode influenciar e afetar sim a ter uma laceração. Bom, já falei bastante sobre isso hoje, né? Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ter prazer de te responder. Se você ainda não me segue lá no Instagram, @ludidoula. Se você ainda não é inscrita nesse canal, fica à vontade para se inscrever, para ativar aí o sininho das notificações, mas não só isso. Toda vez que você comenta, deixa um emoji e tudo, o YouTube pensa assim, nossa, ela gostou do conteúdo dessa moça, vou mostrar para ela mais uma vez. Se você não me conhece, eu sou a Ludidoula, sou mãe de 2 filhos e cuido de grávidas aí há muitos anos. Sou também a idealizadora do programa Tem Uma Boa Hora, os links vão estar aqui na descrição, vem me conhecer mais. Um beijo, até a próxima, tchau!